Olá pessoal, tudo bem? Como estão aí de quarentena? Jogando muito videogame, dormindo, né? E estudando, trabalhando, que beleza! Que bom, recebi muitas atividades. Uma pena que nem todos participaram, né? Acabaram não enviando todas as atividades ou enviaram atividades incompletas, mas o resultado para mim é positivo. Eu fiquei muito contente, sobretudo com a primeira atividade que foi feita, né, sobre aquele documentário A Ponte, que fala sobre a desigualdade social no Brasil, que está sendo escancarada nesses tempos aí de Covid-19, certo? Eu moro aqui pertinho do Santana, Amapá do Santana, na Coronel Dulcídio, e sexta, sábado, segunda, ontem, hoje, a fila da Caixa Econômica, que fica nas costas do nosso apartamento, né, justamente em frente ao meu quarto, a fila começa ali da volta à quadra, né, e ontem ela dava uma volta e meia, certo? Então é isso aí, é a situação que nós vivemos. O que é a ponte? Né? A ponte é o que une esses dois mundos, né? O mundo de extrema desigualdade, de grandes riquezas e da grande pobreza, profunda miséria. Parabéns então pelos comentários, pelas reflexões, gostei muito. Queria poder compartilhar cada uma delas, mas não quero fazer um vídeo longo, tá? Minha experiência já me disse aí que vídeo longo não dá certo. Você para de assistir, né? E não assiste, ou se assusta com o tamanho do vídeo. Então eu vou tentar ser bastante objetivo. Primeiro, então, parabenizando pelas atividades e acolho elas com muita saudade de cada um de vocês. Depois tivemos duas atividades, né? As duas últimas atividades que valiam pontuação para o primeiro bimestre. A segunda não valia, era sobre a Páscoa, né? Era uma forma ali de provocar um pouco de reflexão e de espiritualidade, né? E conhecimento de culturas. Alguns me enviaram fotos, embora não era necessário, mas falando sobre a Grécia, falando sobre a Alemanha, falando sobre regiões no Brasil, né? Que tem diferenças de celebração sobre a Páscoa, né? Costumes. Bacana, muito bom. A terceira atividade e a quarta atividade. Então eu queria falar um pouquinho sobre elas e aí dar continuidade ao tema, né, dos nossos conteúdos desse bimestre. Então, a segunda atividade era sobre o sagrado e o profano. Então vocês tinham ali textos, né, um vídeo falando sobre o sagrado e o profano. A quarta atividade era sobre o conceito de religião e a etimologia, né, o significado original da palavra religião. Bom, eu queria comentar um pouco sobre as duas atividades e daí dar sequência falando sobre o agnosticismo e sobre o ateísmo nesse encontro hoje. Quero pedir para vocês o seguinte, eu vou deixar como atividade, tá? Que vocês montem uma espécie de portfólio, tá? Então, eu vou colocar lá a atividade, né? O que foi dito nessa aula, né? Então, você monta lá um esqueminha, tá? Em alguns tópicos, 10 tópicos, né? Ou menos, mas monte um esquema para cada uma dessas aulas, tá joia? E vai postando, né, ao final da aula, aí em atividades. Atenção, pessoal, poste em atividades, não poste no mural, tá? Porque no mural fica disponível para que todo mundo tenha acesso às suas respostas e possam copiá-las. Então, poste em atividades, tá? Então, para cada uma dessas aulas, que serão curtas, prometo, 15 minutos no máximo,
você aí vai ter mais uns 10, 15 minutos para preparar o seu esqueminha, colocar lá, né, em atividades, e aí a gente vai montar um portfólio, tá? E eu vou estar observando lá em atividades quem que está postando e anotando, marcando um xizinho na minha tabela. E as notas do segundo bimestre, né, grande parte delas, serão a partir desse portfólio. Tá? No início de junho, se estivermos ainda nessa situação, acredito que estaremos, aí enviarei um trabalho mais reflexivo, mais extenso. Mas por enquanto, guarde isso. Toda semana você vai fazer um resumo desse encontro e vai montando um portfólio no próprio Google Classroom, tá joia? Vai montando ali um resumo. Então, antes de começar o tema, que é sobre ateísmo e agnosticismo, falamos sobre sagrado e profano. O primeiro autor que fala sobre esse assunto é Durkheim. Lembra-se dele? O Durkheim, ou Durkheim, alguns falam assim porque ele tem origem francesa, né? O Durkheim, ele escreve um livro em 1912 chamado As Formas Elementares da Vida Religiosa. Aí quase me fugiu. Em francês, Les Formes Élémentaires de la Vie Religieuse. E nesse livro ele faz uma análise sociológica da religião enquanto fato social. Não sei se você já está estudando, já estudou, mas nós temos ali os pais da sociologia, entre eles está Durkheim. Então, seria o Marx, Karl Marx, com o viés do materialismo, da economia, da política. Nós temos o Max Weber, que trabalha a ação social, os tipos ideais, racionais, né, de sociedade e ação social. E temos o Durkheim, que trabalha o fato social. Então, guarda isso. O que é fato social? Fato social, para Durkheim, é o objeto de estudo da sociologia. E o fato social é uma representação, é uma ideia coletiva. Então, todos os indivíduos têm a mesma ideia, a mesma representação de uma coisa. E nas várias instituições sociais que temos aí, em nossa sociedade, temos várias representações que unem indivíduos. Olha, o modelo nós temos aí é a escola. Então, vários indivíduos, pais ou alunos, né, adolescentes como vocês, têm uma ideia de educação e escolhem a escola onde querem matricular seus filhos ou onde vocês querem que seus pais lhe matriculem. Religião, mesma coisa. Há uma representação coletiva, então as pessoas, indivíduos, né, que se reúnem numa igreja, elas estão ali, se agregam, têm coesão social, porque elas têm uma mesma ideia de sociedade, de Deus, né, da vida. E é esse Durkheim que escreve pela primeira vez sobre o sagrado e o profano. Então, o que é o sagrado e o que é o profano? O sagrado é o objeto divino. Muitos escreveram assim: o que é sagrado para mim? Um terço que eu tenho em casa, a água benta que eu trago da igreja, a Bíblia. Esses materiais, eles são distintos. Esses objetos, embora sejam materiais, né, sejam palpáveis, eles representam algo que está além ou transcendente, essa expressão, que está além dessa realidade material. O que é o profano? O profano é aquilo que é supérfluo, aquilo que é substituível, aquilo que você bota fora, troca. Aquilo que é elemento da terra, que é passageiro. Ah, mas é somente materiais? Somente coisas extensas?
que podem ser mensuráveis. Não. Nós temos também categoria de tempo, não somente espaço, matéria, coisas, mas também categoria de tempo. Um exemplo que para mim é muito forte, muito marcante, no judaísmo é o sábado. No cristianismo também, para os adventistas. Quem já passou por uma escola adventista pode comprovar isso, né? Pode colaborar contando como que foi a experiência. No pôr do sol da sexta-feira, a vida para. Por quê? Porque começa com o pôr do sol da sexta, o sábado, que é o dia santo. Para os judeus é assim, é dali que os adventistas tiram. Está nos mandamentos da lei de Deus, né? Um dos 10 mandamentos. Guardar o sábado. Que seria o terceiro mandamento para nós cristãos. E nós transformamos como domingo. Guardar o domingo. Domingo é dia santo, todo domingo. Agora vem a questão, será que é mesmo dia santo? Será que fazemos as mesmas coisas que faríamos de segunda a sábado no domingo? Parece que fazemos as mesmas coisas. O judeu adventista não faz. Então eles preservam o tempo. Esse é um exemplo, tá joia? Alguns falaram, sagrado para mim é a minha família, meu pai e minha mãe. Ótimo. A mãe é insubstituível. O pai também. A família se torna profana quando nós temos as situações de traição, de divórcio, etc, etc, etc. E vocês sabem o quanto isso é comum em nossa sociedade. Então fica claro. O que é o sagrado? Aquilo que é destinado, separado, que pertence a Deus. O que é o profano? Aquilo que pertence ao mundo da matéria, que é passageiro, que é substituível, que é manipulável pela gente, né? Que é usado pela gente. Pode ser espaço, matéria, pode ser tempo. Como disse aí um exemplo do sábado. Temos também tempos, né? Não só o sábado, mas outro exemplo é o tempo do Natal. Alguns falam que é a magia do Natal, o sentimento do Natal, né? Tudo é diferente no Natal. A Páscoa também, embora esse ano foi tão diferente, né? Destinamos, consagramos o tempo. A outra atividade era sobre o conceito de religião e a etimologia da palavra religião. Então, religião, ela significa, alguns escreveram com as suas próprias palavras, né? Conjunto de cultos, de crenças, de costumes, louvor e adoração a deuses, provimento ou fonte de moral, de ética. Gente, eu vou pela etimologia da palavra religião, tá certo? Que era uma questão e que estava ali está no texto de apoio do material de vocês. A palavra religião vem do latim, que a gente pode ter aí duas acepções, dois modos de ver, tá? Um modo seria religião como relegere, no latim, tá? Então a palavra religio teria origem, relegere, e essa é uma interpretação do Cícero, famosíssimo Cícero. Até tem um livro do Cícero aqui, que é muito bacana. Ó, quando vocês quiserem ler um livrinho, esse aqui, ó. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Tá aqui. De Taylor Caldwell. O nome do livro é Um Pilar de Ferro. Conta a história de Cícero. Tem só 780 páginas, né? Cara, magnífico. Tá aqui um sujeito a se conhecer, a estudar. Um grande advogado, né? Um grande político, um estoico. Vocês estão trabalhando agora no segundo bimestre em filosofia, Aristóteles, Platão, Sócrates, né? No terceiro bimestre vem as escolas helenísticas,
muitos de vocês viram comigo no 9º ano. E nós falamos de Cícero, lembra? Que faz parte desse mundo antigo greco-romano. Bom, voltando ao assunto. Então, religião, religio em latim. Para Cícero, daqui o nosso amigo, seria relegere, ou relegere, que quer dizer releitura. Olha que bacana. Cícero, reler, releitura. Para Santo Agostinho, que vocês conhecem também, já viram e vão ver de novo no 4º bimestre em Filosofia Medieval, no colégio. Para Santo Agostinho, quer dizer religar. Religare. Então, religio, para nosso amigo aqui, Cícero, é uma releitura da vida. Para Santo Agostinho, é uma forma de me reconectar com aquele, ou com aquela força, né, com quem eu havia um contato anterior, com quem tinha uma relação anterior, e que ela foi rompida, foi cortada, e agora é preciso religar. Olha que legal. Então, para muita gente, pensa você pode ter uma opção C, mas acredito que para a maioria, a religião ela tem esse duplo sentido. Eu vou para a igreja para fazer uma releitura da minha vida, um exame de consciência, me confessar, pedir o perdão dos pecados, dar sentido para a minha vida, tentar entender a minha vida. Releitura é o que Cícero explica para a gente. Lado B, muita gente como Santo Agostinho procura a igreja para se reconectar com Deus, para voltar àquela experiência original de amor, de graça, né, de plenitude que parece que essa vida material, esse mundo, essa sociedade não nos fornece. Então, religião pode significar uma releitura, uma reinterpretação para dar sentido para a minha vida, Cícero, ou uma religação, né, uma reunião com aquele mundo perdido, paraíso perdido, lá desde Adão e Eva. Certo? E agora começa aqui o tema para a primeira atividade, tá bom? Existem duas atitudes relacionadas ao fenômeno religioso, tá? Uma atitude é aquela de aceitar a religião, certo? Então, eu aceito a religião, como diria lá o Durkheim, que falava agora para vocês, eu represento esse Deus na minha fé, como minha mãe, como meu pai, como meu vizinho, e nós vamos ali na Igreja do Rosário. Ou vamos ali na Igreja Batista, ou na Igreja Adventista, tá bom? Tem muita gente que não representa, ou não consegue representar. São aqueles que não têm fé, não são crentes. E tem muitas formas de conceituá-los, de denominá-los. Eu vou apresentar duas, bem simples. Então, aqueles que não participam da religião, que não conseguem representar, compreender a catequese, a escola bíblica, né? Para eles não tem sentido o pastor, o padre na rádio, na televisão. Não tem sentido o rabino na sinagoga, né? O sheik, o imã lá na mesquita. Então, anota aí. Duas formas de negação da fé, da religião. Duas formas de negação da fé ou da religião. A primeira forma delas é aquela menos radical, chamada agnosticismo. A palavra agnosticismo, ela tem um prefixo a e tem como raiz gnose. Gnose quer dizer conhecimento. Gnosiologia é o estudo do conhecimento. Gnose, conhecimento. Agnóstico, então é aquele que nega o conhecimento. Não quer dizer, tá, que ele não acredita que Deus exista. Ele pode até tentar
ter uma representação não coletiva, mas individual de quem é Deus. Mas o agnóstico é aquele indivíduo que ignora a religião. Porque para ele é impossível que a mente humana, a razão, compreenda o fenômeno religioso. Para ele não tem sentido, tá, que eu separe uma vela e acenda diante de uma imagem de Nossa Senhora. Ele não consegue compreender isso. E ele também não quer compreender isso. Então o agnóstico, ele não acredita, mas também não nega que Deus exista. Se Deus existe, simplesmente nós não podemos provar que ele existe. E aí entra a questão da ciência. O termo foi cunhado, foi escrito, né, pela primeira vez por um tal de Thomas Huxley, que é um biólogo inglês da linha darwinista, né? Então, no momento em que começava essa disputa, que até hoje ainda é presente, é polêmica, né, entre o criacionismo e o evolucionismo. Para o criacionismo, tudo se responde pela fé. Então Deus criou o mundo em 7 dias, assim, assim, tal, tal. Daí tem religiões que vão falar de uma leitura metafórica, né? Então, metáfora. 7 dias? Não foi 7 dias, mas foi um símbolo 7 da perfeição. Mas a gente acredita que Deus criou o mundo. Criacionismo. No evolucionismo, não tem essa fé. E não tem metáfora, não tem símbolo. Ciência, ciência, adaptacionismo, ponto final. O Huxley era dessa linha. E, estudando ciência, biologia, Darwin, ele chega a essa conclusão, que não é possível acreditar que exista um Deus ou prová-lo a partir da ciência, da biologia. Não é possível. Esse é o agnóstico. Temos outros exemplos de agnósticos, tá? Eu poderia citar aqui muitos, né? O Drauzio Varela, que aparece muito na televisão, que é esse médico famoso, né? Cientista e comentarista, ou comentador, né? De pesquisas, aí aparece muito no Fantástico, na Globo, né? Na Rádio CBN também, que escreveu Carandiru, né? É um homem sensacional, do ponto de vista de experiência e de conhecimento. É uma pessoa boa? É uma pessoa que pensa nos outros? Altruísta? Com certeza. Mas ele afirma, eu sou agnóstico. Não quero dizer que Deus não existe. Simplesmente não posso prová-lo pela medicina, por aquilo que estudei, então é um assunto que cai fora. Entendeu o que é agnosticismo? Pega aí, então. Agnóstico é não conhecer. Não conhece, não quer conhecer. Ele nega, ignora a existência de Deus. Segunda forma de se relacionar, né, com a religião de uma forma neutra, distante, apática, é o ateísmo. Então guarda aí, né? Todo mundo aqui já ouviu essa expressão, né? Ah, o cara é ateu. Ah, o cara não acredita em nada, né? Gente, o que é o ateu? O ateu o ateísmo, né? É o a, de novo o prefixo de negação do grego, né? Theos, Deus. E ismo, de corrente, de escola, de teoria. O ponto de partida do ateísmo é quase uma profissão de fé, diferente do cientista. O cientista, ele não nega que Deus exista, ele até tenta buscar que Deus existe, tenta provar, ou simplesmente, já que eu não consigo compreender, não vou mais buscar. O ateu, o ateísmo, o ateísta, é aquele que professa a fé de que Deus não existe. Ele acredita que Deus não existe. Gente, é quase uma postura religiosa. Só não é porque não tem uma instituição, né? Eu não conheço aqui em Ponta Grossa, por exemplo, uma casa do culto do ateísmo. Tá? Eu posso até conhecer um ambiente, sei lá, contrário a valores cristãos. E muito contrários, por sinal. Mas não
não um lugar onde você vai lá para rezar para um Deus que não existe, né? Mas veja a postura, né? Eu acredito, eu tenho certeza, não tenho como provar, Deus não existe. Ponto final. Tá joia? Então guardem isso, porque usa-se muito mal, muito errado, né, as duas expressões. Agnosticismo e ateísmo. Tá joia? Na semana que vem eu vou falar para vocês um pouco sobre teorias. Teísmo, monoteísmo, politeísmo, panteísmo, mas isso é para a semana que vem, tá bom? Então anotem aí na atividade o que é agnosticismo, o que é ateísmo. Vão postando toda semana, depois não vai ser aquela correria, né? Façam bonitinho, se quiser escrevam no caderno, tira uma foto, beleza. Ou digita aí no Word e coloca aí para mim. Gente, use os meus exemplos. Não quero que você copie da internet, daí não adianta nada, tá bom? Super beijo, um abraço, fiquem bem, até mais. Tchau, tchau.